teólogos, hermeneutas, exegetas, olha para cá, tu é um teólogo que tem piedade ou tu é um teólogo que quer apenas mostrar que tem sabedoria? Tu és um teólogo que ora e lê Bíblia e tem temor de Deus e evangeliza almas, ou tu és um teólogo apenas que quer popularidade? Que tipo de intérprete era Filipe? Filipe sabia das coisas? Quando o homem, observe que esse homem ele era de grande posição, era ou não era? Era um homem de alto nível. Talvez se fosse eu, aí pronto. Primeira coisa, irmão, quem vai fazer a obra de Deus é quem tem coragem. Já pensou quem é um teólogozão famoso aí que quer estar correndo atrás de um carro para evangelizar a gente? Hein? Me diz! Hoje, na hora que forma, não são todos. Tem uns teólogos de Deus, tem uns teólogos comprometidos. Agora Deus me chamou para dizer a verdade. Tem um bocado aí que é só sentando em mesa redonda e criando polêmica para ganhar popularidade, escrever livro e chafurdar a cabeça de crente. Sim ou não? Que Paulo diz que tem mentes cauterizadas. É só dizendo besteira. Olha, é o seguinte, a minha Bíblia diz que tu pode beber. A minha Bíblia diz que tu pode largar. A minha Bíblia diz que tu pode. Não é assim? É a interpretação dele. Agora vê se ele corre no meio da rua para evangelizar uma vida. Porque como é que diz aí a Bíblia que Filipe fez o quê? O que que o anjo disse para ele? E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Olha, o carro vai correndo, não é assim? Isso. O carro vai correndo. O morenão está sentado, lendo. Mas só que ele lia em voz alta. Esse era o costume da época. Ele vai lendo, aí o Espírito Santo aproveita. O anjo. Filipe aproveita. Corre! Corre! Aí lá vai o filósofo, né? O teólogo. Correndo. Irmão, eu conheço um bocado aí que quando entra na igreja, escola dominical. Ele não traz Bíblia. Não traz, eu vou logo para você, não é assim? Aí ele entra assim. Não é assim? Aí o professor, o irmãozinho que é simplesinho, que tem temor de Deus, começa a ler a lição. Olha, meus irmãos, aqui é o ponto 1, a Bíblia tem que ser interpretada, porque a gente tem que crer na Bíblia. Isso não é bem assim, meus queridos. Aí ele se levanta, né? E ele já tem 3, 4, 5 lá no meio do povo, que é junto dele. Os mala. Não é assim? Eu sei tudinho, irmão. Nasci foi dentro de igreja. Veja bem, essa dialética proposicional que o texto traz nessa narrativa, ela é poder mais complicada. Primeiro, irmão, tu sabe o que é original? Aí o irmãozinho sei, não, irmão, não é assim. Então você não pode discutir essas temáticas, porque isso é para quem sabe os originais. Pergunta se ele corre atrás de alma. Filipe correu atrás, e aí ele disse, como é que ele disse? E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Olha para cá, olha para cá. Gnosqueis, anagnosqueis. Olha aqui, ó. Gnosqueis, está aqui, ó. Gnosquei, anagnosqueis. Observe que eu coloquei aí, que ele pergunta, tu está entendendo? Isso aí está no particípio presente. Ele está dizendo, tu está entendendo? Gnosco, olha aí, gnosco quer dizer o seguinte, chegar a saber, conhecer, obter conhecimento, tornar-se. Eu coloquei aqui 4 sentidos: entender, perceber, ter conhecimento. Era uma expressão também idiomática para falar da relação sexual. O homem conhecer a mulher era se tornar conhecido. Então ele pergunta, tu conhece mesmo? Olha, rapaz, isso aqui é profundo. Olha, irmão que não gosta de ler Bíblia, irmão que não gosta de interpretar, irmão que não gosta de analisar, que fica só dizendo, o Espírito me revela, o Espírito me ensina, eu tenho uma iluminação. Não é assim não. Olha o que Filipe pergunta, tu realmente conheces? Tu realmente está percebendo? Olha aí que coisa linda. Tu realmente estás sabendo? Tu realmente conhece isso? E aí ele pergunta, anagnosco, aqui ó, lê, é isso aqui ó, isso aqui é um verbo composto, né? Anagnosqueis, lê. Então perceba que essa expressão que ele diz aí, anagnosquei, quer dizer, tu consegue distinguir o que tu está lendo? Rapaz, é pesado. Não é ou não é? Tu consegue distinguir, primeiro ele tem que conhecer, saber, se inteirar, obter conhecimento e depois distinguir.
Filipe pergunta aí, olha, está bem no texto que o pastor leu. Tu estás entendendo o que tu estás lendo? Coisa linda. Aí é o quê? É o 30, está aí. É o 30, coisa maravilhosa. Tu estás entendendo o que tu estás lendo? Olha aí, ok? Então prestem bem atenção. Você não pode só ler. Você não pode só estudar. Você tem que saber o quê? Interpretar. E aí é o que vem o mais interessante. Que tipo de intérprete? É aqui que eu quero falar com vocês. Que tipo de intérprete era Filipe? Vamos aqui, filma aqui a cara deles. Que tipo de intérprete? Pode falar aí, qualquer um de vocês, é a participação. Que tipo de intérprete era Filipe? Alguém cujo principal objetivo da sua vida era divulgar e propagar o reino de Deus, piedoso, temente a Deus, obediente e, além da sua teologia, o seu principal foco era expressar quem era Cristo. Volta para cá. Vocês estão entendendo aqui? A questão hoje é porque tem irmão que diz assim, depois que fulano fez seminário, eu nasci na Assembleia de Deus, o pessoal dizia, olha, fulano agora fez seminário, ele está quase desviado. E alguém dizia, é porque proibiu. Não, é porque era o seguinte, eu mesmo vi. Eu vi pessoas que iam para um seminário e quando chegava na igreja, ele se achava mais alto do que todos os crentes que tinha na igreja. Não era assim? Porque ele disse, eu estou vindo do seminário. E aí o que acontece? Ele não tinha um conhecimento humilde, simples, como Jesus, para ajudar os outros. O conhecimento dele era para se distinguir dos demais, se achando superior e pisar nos outros. Era assim ou não era? Se o teu conhecimento, bota para cá, está filmando direito? Se o teu conhecimento é para se amostrar, é para pisar nos outros, é para destruir a fé de outros, Jesus Cristo diz, ai de ti, se tu fizer um desses meus, pequenino. É só para se amostrar. Quando você vê a pessoa, olha, é o seguinte, eu acho que vocês não estão no nível de ouvir isso aqui. Jesus disse assim, tudo que o Pai me deu, eu revelei para vocês. Oh, meu Deus do céu! Não é assim? Tudo que o Pai me deu, eu revelei. E eu chamo vocês de amigos. Ele não esconde nada desse negócio. Olha, eu não vou dizer aqui, nem adianta dizer para vocês. Quando ele diz isso é porque ele já não sabe. É porque ele não sabe, eu sei tudinho como é isso aí, irmão. Não dá nem para vocês discutirem comigo, porque eu sou de outro naipe, né? Assim, eu sou de outro naipe, eu sou do mundo acadêmico, eu sou do mundo das letras. Olhe para cá, observem que o pastor falou aí, ele se aproxima do carro e sobe. Eu pergunto, será se Filipe, olha, doutor, eu quero explicar para você que esse texto, ele na verdade pode ser um texto com duas concepções, ele pode ser um texto que esteja apontando para Israel, mas na verdade, nesse processo histórico, Israel não entendeu a dialética divina, foi assim que ele disse? Lê aí como foi que ele disse. Até porque, pastor, ele aqui, o eunuco, só tinha uma dúvida, né? Era. De quem era que o profeta estava falando. Era só isso, ele sabia. Porque tem outros que quer, como diz me parece que foi Gordon Field, atoldar a água. Tem gente que quer atoldar mais. Não é assim? Está bem limpinho, ele quer atoldar para depois limpar, para dizer que ele é o cara. Não atolda água de mar não, irmão. Entra no lago, sem tu estar pisando forte na lama, para não bagunçar o negócio. Meu Deus do céu! Ele complica, o irmão vai perguntar, irmão, e essa mulher samaritana? Aí ele começa, olha, irmãos, é o seguinte, a reconstrução textual, ela tem diversas implicações, porque você tem que saber o que é recessão na questão da crítica bíblica. O que o irmão quer com isso, rapaz? Só diz aqui, era uma pecadora miserável, desgraçada, vida acabada, Jesus salvou ela. Rapaz, é só isso, não é assim? Pronto. Ia falar de outra coisa, para que tu mexe com o negócio? Não é assim? Para que tu mexe com uma coisa? Tem irmão que é só para mostrar para os outros que ele tem conhecimento, que ele sabe. Ele quer mexer com um bocado de coisa. É assim. Como é que diz? Olha o que ele fez. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? Isso. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Olha agora ele sentadinho, o que ele fez? E o lugar das escrituras que li era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia,
Assim não abriu a sua boca. Isso. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Sinceridade. Peraí, isso aqui é sinceridade. Ele, não é assim? A profecia ele está lendo ela, porque ele tem desejo de Deus, ele quer a graça de Deus, ele quer adorar, ele quer servir a Deus, não é assim? Aí como é que ele diz para o Filipe? Rogo-te. Filipe, me explica, rapaz. De quem diz isto o profeta? Como essa interpretação é dele mesmo? De si mesmo ou de algum outro? Ou de algum outro. Agora lá vai o Filipe. Eita, homem de Deus piedoso, crente. Como é que diz? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura. Pronto, ele não foi mexer em outra coisa. Ele só foi aqui, porque olha para cá. Salvação é tu crer no que está escrito na Bíblia. Tem outras coisas que são, por exemplo, as ciências auxiliares. Por exemplo, arqueologia, paleontologia, tudo isso pode servir para um estudo acadêmico, para aquele que quer comprovar perante alguém que quer desfazer da Bíblia. Agora, salvação é só se tu crer no que ela está bem aqui escrita. É ou não é?